Bom, gente, então, como eu falei anteriormente, a gente vai dar continuidade falando de outros coccídeos, tá? Que são são parasitos, né? São protozoários que são muito próximos ao toxoplasma. No entanto, tem uma diferença básica. Quando a gente fala de toxoplasma gondii, a gente sempre traz o toxoplasma como um exemplo do parasito mais eurixeno, né? Um exemplo clássico de parasito eurixeno, ou seja, o Toxoplasma gondii é um parasito que ele não tem especificidade parasitária. É um parasito, eu costumo dizer que é um parasito muito inteligente. A gente gosta muito, né, de falar sobre toxoplasmose, porque o toxoplasma é um parasito que ele se adaptou muito bem a todo tipo de hospedeiro, e daí a sua facilidade na disseminação. Né? Quando a gente vai ler sobre toxoplasmose, a gente vê que esse parasito causador da toxoplasmose, ele está espalhado por todo o mundo. E um dos fatores que faz com que eles se espalhem assim tão facilmente, né, se disseminem tão facilmente, é justamente essa questão da não especificidade com relação aos hospedeiros. Ele conseguiu, no seu processo de adaptação, no seu processo de evolução, se adaptar a todos os mamíferos, aves, então são mais de 250 espécies já relatadas no mundo, né, com infecção por toxoplasma. E, além disso, ele tem mais de uma forma infectante. Né? Quando a gente viu, quando vocês já devem ter assistido a aula de leishmania, de malária, a gente tem uma forma de transmissão mais específica, né? Uma forma de vida infectante específica. No caso do toxoplasma, não. Temos oocistos, temos cistos com brazoítos, e ainda existe a possibilidade da infecção através de taxoítos. E, além disso, ele não tem a especificidade parasitária. Quando a gente parte para esses outros protozoários, Cystoisospora e Cryptosporidium, aí a gente já começa a observar uma maior especificidade parasitária. Por exemplo, se a gente está falando de Cystoisospora belli, que é o que a gente vai falar primeiro, ele é espécie específico do homem. Então, a gente já tem uma diferença muito grande com relação à disseminação. Além disso, eles não possuem, como o toxoplasma, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Cystisospora e Cryptosporidium, eles têm apenas um hospedeiro no seu ciclo. Então, as formas de transmissão e a forma de infecção já fica mais restrita também, tá? Então, a gente já tem uma menor disseminação. E aí a gente traz esses dois parasitos como protozoários oportunistas, porque eles têm uma maior importância em pacientes imunocomprometidos. Aí a gente vai ter esses parasitos causando infecções muito mais sérias ou muito mais importantes naqueles pacientes HIV/AIDS sem tratamento, pacientes com transplantados, né, pacientes com doenças que causam essa imunossupressão. Então, são grupos específicos de indivíduos que podem apresentar um quadro clínico muito mais grave quando infectados por esses parasitos. Normalmente, os indivíduos imunocompetentes, eles não possuem uma doença grave causada pelo Cystisospora ou Cryptosporidium. Eles podem até se infectar, mas normalmente essa infecção ela é autolimitante. Então, não representa uma grande importância, mas é sempre bom a gente falar, principalmente quem for trabalhar na área de infectologia, né, que trabalha com associação de doenças, tem muitos pacientes imunocomprometidos por outros agentes, e aí eles podem ter esses parasitos oportunistas. Então, quando a gente começa a falar sobre Cystisospora belli, né, existem várias espécies de Cystisospora, mas como eu falei, eles são espécies específicos, então em humanos a gente tem uma espécie, que é o Cystisospora belli. Em alguns livros vocês vão encontrar como Isospora belli, mas atualmente é mais aceita essa nomenclatura do gênero Cystoisospora, tá? Mas ele, por muitos anos, ele foi tratado, né, como Isospora belli. É por isso que o nome da doença ainda se fala isosporíase ou isosporiose.
esse parasito ele tem algumas formas de vida muito semelhantes ao que a gente viu em Toxoplasma. Por isso que eu falei que ia ser muito mais rápida essa segunda parte, porque muito do que a gente já vai falar aqui, vocês já viram em Toxoplasma. Então, dessa vez, nessa etapa agora, eu vou fazer um resumo, porque não precisa mais a gente repetir todos os detalhes, tá? Então, o Cystizospora belli, ele é espécie específica, como eu falei, e aí a forma de infecção é através do oocisto esporulado. Então, essa forma de vida, por exemplo, vocês já viram no Toxoplasma, que é aquela forma que o gato, no caso do Toxoplasma, o gato elimina. Só que o gato elimina uma forma não esporulada, e no ambiente ele vai esporular, formando, então, no interior do oocisto, 2 esporocistos, cada esporocisto com 4 esporozoítos, tá? É a mesma forma de vida, é a mesma morfologia que a gente via, que a gente já viu no Toxoplasma. Só que essa forma de vida no caso do Toxoplasma, era vista, ou era formada apenas no gato. Nesse caso, como o Cystizospora é um parasito monoxênico, ou seja, ele só tem um hospedeiro para completar seu ciclo, né, ele não precisa passar por um hospedeiro intermediário, então ele vai só infectar o homem. Essa forma de vida ela vai ser formada no próprio organismo humano. Então, o que vocês viram no ciclo biológico sexuado ou intestinal enteroepitelial do gato, no caso de Toxoplasma gondii, é exatamente o que acontece no Cystizospora belli em humanos, tá? O Cystizospora belli não passa por aquela fase circulatória, formando taxoítos e depois se encistando em tecidos, como acontece com o Toxoplasma. O Cystizospora belli, ele vai fazer um ciclo todo intestinal, tá? E aí ele só possui, então, por isso ele só possui um único hospedeiro. Então, ele é um parasito monoxênico, como a gente já falou, é transmitido através de água e alimentos contaminados com esses oocistos que são liberados nas fezes. Então, esses oocistos com os esporozoítos, no interior desses esporocistos, eles contaminam essa água ou esse alimento, e esses oocistos, eles saem nas fezes humanas, nessa forma não esporulada. Em aproximadamente 2 a 5 dias, dependendo de condições ambientais, eles vão esporular, tornando-se infectantes. Então, se as fezes humanas contaminam um manancial de água, e essa água, ou mesmo no solo, e contamina vegetais ou outro tipo de alimento, então essa água ou alimentos contaminados com esses oocistos esporulados, vai ser a forma de infecção desses indivíduos, tá? Então, ele vai ser ingerido lá no intestino humano. Esses pacientes, tá? Eles esses parasitos, desculpem, eles vão se romper, né? Vão ter essa membrana externa destruída, liberando os esporozoítos, e aí eles penetram na mucosa do intestino, nas células intestinais, e fazendo primeiro um ciclo de vida assexuado, né, formando por esquizogonia, né, aqueles merozoítos penetram, se dividem, formam os esquizontes, depois rompem essas células intestinais. Depois de alguns ciclos assexuados, eles vão se diferenciar em gametócitos, e aí esses gametócitos masculinos fecundam os gametócitos femininos, formando os oocistos não esporulados, que vão ser eliminados pelas fezes humanas. Então, todo o problema patogênico desse parasito, ele se dá no intestino do homem, tá? Porque nesse processo de replicação do parasito nas células intestinais vai causar uma enterite, que vai levar a um aumento de peristaltismo desses indivíduos e uma grave diarreia, tá? Então, os pacientes, eles vão apresentar todo um quadro entérico devido à replicação desse parasito. Então, a gente lembra que esses parasitos, eles vão ter
maior importância naqueles pacientes imunocomprometidos, porque eles não conseguem controlar essa replicação do parasito no intestino, causando uma grave enterite, que leva a um quadro de diarreia muito grave nesses pacientes que já estão debilitados, e aí eles podem, inclusive, chegar a óbito devido a esse processo de diarreia muito grave. Tá? Mas nos pacientes imunocompetentes, normalmente essa diarreia ela vai ser autolimitada. Tá? Então, todo o processo patológico dessa parasitose é através desse quadro da alteração de mucosa intestinal, tá? Causando essa síndrome da má absorção, porque o parasito ele faz um ciclo intestinal, um ciclo todo que ocorre todo nas células do intestino do homem, né, causando essas lesões, né, e essa alteração na função de absorção do intestino, mas a gente reforça que nos pacientes imunocompetentes essa diarreia é autolimitante, causando uma diarreia mais leve, uma enterite muito, muito mais leve, que vai se resolver em poucos dias, tá? 2, 3 dias, esse paciente ele começa a já ter uma melhora espontânea, mesmo sem tratamento. Aí, muitas vezes, inclusive, ele fica sem diagnóstico porque ele nem procura um serviço de saúde, porque ele acha que foi alguma coisa, alguma intoxicação alimentar, alguma coisa que ele ingeriu que causou aquele quadro de enterite, né, de cólica com diarreia. Mas no paciente imunocomprometido, essa diarreia vai ser uma diarreia muito mais grave, uma diarreia aquosa crônica, tá? Esses pacientes, eles apresentam quadro de febre, esteatorreia, né, esse quadro de gordura nas fezes, náusea, vômitos, perda de peso, dor, né, uma cólica muito intensa devido à inflamação do intestino, astenia, combinando com essa síndrome de má absorção intestinal, que se torna crônica nesses pacientes. Então, esses pacientes que já estão debilitados por outros agentes ou por outras causas, vão ter um quadro clínico muito mais agravado devido a esse quadro de enterite e má absorção causado pelo cistisócio por pele, tá? Então, quando a gente fala de cistisosporíase, a gente tem que lembrar desses fatores que estão aí relacionados. Existe apenas um hospedeiro, que é o homem, né? A única forma de infecção é a ingestão de oocistos esporulados através de alimentos ou água contaminada. Então, está muito relacionado a condições de higiene, condições de saneamento básico, né, onde aqueles pacientes estão inseridos, e imunocomprometimento. Então, os pacientes que apresentam um quadro de imunocomprometimento por qualquer outra causa, aí a gente ressalta a questão dos pacientes com HIV sem tratamento, né, que podem levar a um imunocomprometimento, né, que podem estar sujeitos a um imunocomprometimento muito grave. Esses pacientes vão apresentar um quadro muito mais grave, e aí eles vão precisar, inclusive, de internamento e um tratamento de suporte maior, porque senão ele pode chegar a óbito, tá? Devido a essa diarreia intensa, crônica, que vai levar a um quadro de desidratação e desnutrição, tá? Por causa das lesões causadas no intestino desses pacientes. Bom, o diagnóstico é através da concentração das fezes, tá? O oocisto, ele não é tão pequeno quanto o de toxoplasma. A gente consegue visualizá-lo nos exames de rotina, nos exames de fezes de rotina. Então, pode ser feito o exame o HPJ, por exemplo, que é a sedimentação, né? Alguns outros exames de rotina, como a centrifugosedimentação por formol éter, também pode ser utilizada, mas as melhores técnicas são as que utilizam algum tipo de corante, porque facilita a visualização desses parasitos. Então, aqui a gente tem, ó, o oocisto corado, tá, pelo azul de metileno, ou guimsa, que fica com esse aspecto, um azul arroxeado.
Aqui a gente tem um oocisto já esporulado, percebam aqui 2 esporocistos, e nesse aqui da direita, não esporulado. Tá? Eles são bem menores que os ovos de helmintos, que a gente viu anteriormente, mas são de fácil visualização, principalmente quando se utiliza esse tipo de coloração. Tá? Então, o diagnóstico é fácil através dos exames de fezes. Então, pode-se utilizar a HPJ, que é a sedimentação, ou essas técnicas de centrífugo sedimentação, por formal éter, corado por safranina ou azodometileno, ou mesmo Giemsa, tá? que é a base de azodometileno também, e facilita muito a visualização. Bom, e o tratamento desses pacientes é a base de sulfas e trimetoprim, tá? Lembrando que, dependendo do caso, é necessário fazer um tratamento de suporte, tá? Hidratação, ver a questão de desnutrição desse paciente e ver a condição do imunocomprometimento também para melhorar esse sistema imunológico desse paciente, tá? Mas, normalmente, os pacientes que têm associado um imunocomprometimento com um cistisóspora, ou mesmo criptosporidium, que a gente já vai falar daqui a pouco, eles vão precisar de internação para ter esse tratamento de suporte. Tá? Então, são pacientes que a gente percebe que precisa de uma atenção melhor, tá? O que normalmente em pacientes imunocompetentes não há essa necessidade de internação, não há essa necessidade, inclusive, de licença médica, normalmente, porque o que a gente observa é que nos pacientes imunocomprometidos, existe ainda essa questão desses pacientes, por precisarem de um internamento, ocorrer também esse grande prejuízo, né, em todo o processo de vida desse paciente, devido a essa dificuldade na recuperação. Então, eles precisam realmente de alguns cuidados extras para se recuperarem, tá? E uma coisa que a gente percebe é que muitas vezes os pacientes que apresentam essa diarreia e estão, né, internados por AIDS, por exemplo, muitas vezes não é solicitado o exame de fezes para saber qual o agente oportunista está envolvido naquela infecção que está causando diarreia. Então, muitas vezes o tratamento ele demora a ser realizado porque muitas vezes o diagnóstico preciso ele também não é feito. E é um diagnóstico simples, através de um exame de fezes, poderia se fechar o diagnóstico, né, em qual parasito oportunista está ocorrendo ali, para que esses pacientes sejam tratados o mais rápido possível para a melhora desse paciente. Então, aqui a gente tem uma fotografia de um oocisto esporulado com fezes a fresco, tá, sem coloração. Dá para observar bem os 2 esporocistos, tá? Normalmente utiliza-se a objetiva de 40 vezes ou 100 vezes para visualizar com mais facilidade, né? Porque são bem menores do que os ovos de helmintos, esses oocistos, esses protozoários, mas dá para a gente visualizar com uma certa facilidade, tá? Então, aqui os oocistos esporulados a fresco, e nesse slide anterior, eles corados por azodometileno. E o Cryptosporidium, inclusive Cryptosporidium, quando a gente fala de Cryptosporidium, a principal espécie é o Cryptosporidium parvo, é considerado uma zoonose importante, inclusive alguns países consideram o Cryptosporidium como uma arma biológica, tá? Porque é um parasito que tem entre os coccídeos, é o que apresenta um oocisto menor, e ele consegue ultrapassar as barreiras físicas dessas filtrações comuns, então é realmente um parasito que ele já tem uma característica que facilita a sua disseminação, porque ele pode infectar vários animais, incluindo o homem, tá? Então, ele já tem essa característica que facilita a disseminação dele. Então, ele pode ser eliminado no ambiente por vários tipos de mamíferos, e incluindo algumas aves. Então, ele acaba contaminando mais o ambiente, e se a água, né, utilizada em uma determinada população, para abastecer uma determinada população, não for bem tratada, essa água vai ser a fonte de infecção para essa população.
tá? Porque ele é resistente a muitos desinfetantes que são utilizados para tratamento da água, né? Muitos tratamentos eles não são eficazes na eliminação do oocisto de Cryptosporidium, e eles podem ultrapassar algumas barreiras físicas na filtração. Então, realmente é um problema sério, e aí a gente traz esse problema sendo muito mais sério atualmente, desde o advento da AIDS, né? Porque aí esses pacientes, eles ficam muito mais suscetíveis a uma infecção grave por Cryptosporidium. Como a gente falou, para o cistisóspora, o Cryptosporidium, ele também tem essa relação, né, de ser um parasito que vai causar um problema mais grave naqueles pacientes imunocomprometidos. Nos pacientes imunocompetentes, normalmente, ele não representa um grande problema, tá? Porque esses pacientes, eles geralmente conseguem controlar a infecção e ela evolui para uma cura espontânea. A não ser nesses grupos específicos, né, de imunocomprometidos, ou crianças ou idosos, né? São grupos que também ficam, que são mais suscetíveis à infecção mais grave. Tá? Então, mais uma vez, é um parasito de um só hospedeiro também, né? E aí a infecção, ela se dá principalmente pela ingestão de água e alimentos contaminados com oocistos. Aí tem mais uma característica importante que a gente tem que falar do Cryptosporidium, que nesse caso aqui, a esporulação, ela não acontece no ambiente. Então, quando o indivíduo infectado elimina o oocisto de Cryptosporidium, esse oocisto ele já é esporulado, então ele já tem capacidade de infecção. Tá? Então, é um parasito que ele já sai nas fezes do indivíduo infectado com a capacidade de infectar um novo hospedeiro, diferente do que a gente falava para a cistisóspora, que precisa ficar no ambiente cerca de 2 a 5 dias, dependendo das condições ambientais. No caso do Cryptosporidium, não. Ele sai nas fezes e imediatamente ele já tem capacidade de causar infecção em novos hospedeiros suscetíveis. E, inclusive, devido a essa característica do oocisto esporular no próprio intestino do paciente infectado, pode acontecer autoinfecção. Então, isso é mais uma característica que traz uma gravidade maior para a infecção por Cryptosporidium por aqueles pacientes imunocomprometidos, porque eles precisam de uma atenção realmente redobrada, por causa dessa questão da possibilidade de autoinfecção. O parasito ele consegue completar seu ciclo e reinfectar as células intestinais, né, desse paciente. Então, a partir de todo o processo do ciclo biológico, né, que é muito parecido com o que a gente já viu para toxoplasma e para cistisóspora, né, que ocorre a infecção através da ingestão de oocistos esporulados que liberam os merozoítos, depois eles se diferenciam em gametas, e aí após a fecundação desses gametas, vai ocorrer a formação do ovo ou zigoto, e aí a liberação de oocistos que amadurecem e vão ser eliminados nas fezes. No caso, Cryptosporidium, esses oocistos, eles esporulam no próprio intestino, e eles já podem romper ali no intestino. A literatura traz que aproximadamente 20% desses oocistos produzidos no intestino desses pacientes, ele pode romper antes de ser eliminado junto com as fezes. E rompendo ali no intestino, ele vai liberar os esporozoítos que vão infectar as células intestinais desses hospedeiros. Então, ele faz o ciclo ali mesmo no intestino desses pacientes. E aí, por isso que a gente fala desses pacientes imunocomprometidos terem um problema a mais, né, por causa da possibilidade de reinfecção, né, muito intensa nesses pacientes que não conseguem debelar a infecção, e aí realmente eles vão precisar de uma atenção redobrada. Outra característica interessante desses parasitos é que eles, apesar de serem intracelulares, né, deles penetrarem nas células do intestino dos pacientes, eles ficam ali nas vilosidades, tá? Eles são intracelulares, mas são extracitoplasmáticos. Então, eles ficam bem na periferia da célula, justamente ali nas vilosidades do
do intestino desses pacientes. Então, eles destroem, né, quando eles vão rompendo para liberar os oocistos, eles vão destruindo essas vilosidades. Então, eles vão causar todo um processo de patogênico nessa mucosa intestinal, destruindo essas vilosidades, o que causa também uma síndrome da má absorção nesses pacientes, levando a um quadro de diarreia intensa. Então, no paciente imunocompetente, ele já vai ter um quadro diarreico grave, onde ele vai perder em torno de 1 a 3 litros de água por dia, devido a essa diarreia aquosa, né, que devido a essa destruição das vilosidades, lesões, né, desse intestino, ocorre uma deficiência na absorção dessa água, e pelo processo de inflamação dessa mucosa intestinal, vai haver um aumento do peristaltismo. Então, esses pacientes apresentam esse quadro de cólica e diarreia, e podendo ocorrer um processo de desidratação. E nos pacientes imunocomprometidos, isso aí dobra, né? Essa perda de líquido dobra, tá? Porque a doença, ela se torna muito mais grave nesses pacientes em que ele não tem uma resposta imunológica adequada e não controla, então, a replicação do parasito no trato gastrointestinal, no trato intestinal desses pacientes. Então, eles podem perder entre 3 e 6 litros de água por dia. Então, percebam que o quadro de desidratação vai ser muito grave nesses pacientes imunocomprometidos, tá? Podendo, inclusive, chegar a óbito, tá? Então, esses pacientes, eles vão apresentar um quadro diarreico muito mais grave, né? Com febre, náusea, vômito, perda de peso, a desidratação, podendo chegar a óbito, tá? Nas crianças, essa diarreia, ela é persistente, não é aquela diarreia que 1, 2 dias e ela vai embora. Normalmente, essa diarreia, por criptosporidium, ela vai passar 1 semana ou mais, tá? Então, já é uma coisa de se atentar, né, para diagnóstico do criptosporidium, da criptosporidiose, nesses grupos específicos, porque são os mais vulneráveis, são os mais susceptíveis à doença mais grave. Criança, idoso ou pacientes imunocomprometidos, tá? Então, aqui a gente já considera, né, a criptosporidiose como zoonose, porque ele além do homem, os animais também podem se infectar, e aí a contaminação ambiental, ela fica muito mais intensa, né? Já tem relatos em muitos países, aí tem o problema de países subdesenvolvidos terem mais problemas com a criptosporidiose, porque nesses países subdesenvolvidos, o índice de saneamento básico é muito mais baixo, né? A gente vê no caso do Brasil, por exemplo, tem cidades aqui no estado de Alagoas que tem cerca de 2% da cidade apenas com saneamento básico, tá? A gente sabe que aqui na capital, né, Maceió, a gente não tem saneamento básico em todos os bairros. Então, nesses bairros que não tem saneamento básico e que alguns animais, eles convivem muito próximo ao homem, né, a gente vê em algumas áreas alguns animais, até animais de produção, né, animais de grande porte, suínos, equinos, convivendo muito próximo ao homem. Então, esses animais, eles podem se infectar e liberar criptosporidium ali naquele ambiente, onde as crianças, por exemplo, brincam, né, brincam ali naquele solo, mexem naquele solo e às vezes não lavam as mãos, colocam a mão na boca. Então, existe uma possibilidade de infecção muito maior. Então, esses países subdesenvolvidos geralmente têm maiores problemas com a criptosporidiose devido a essa realidade, né, de falta de educação, falta de saneamento básico, falta de estrutura, né, de saúde também. Lembrando, mais uma vez, que os oocistos, eles são muito resistentes, né, eles resistem, inclusive, a algumas concentrações de cloro, então não é todo o tratamento de água que resolve o problema da contaminação daquele manancial de água. Então, um tratamento com cloro, por exemplo, ele deve ter um cuidado redobrado quando ocorre contaminação por criptosporidium, e lembrando também que o processo de filtração, em alguns casos, ele não é suficiente.
Então, o mais seguro mesmo para a ingestão de água que você não conhece a procedência é fervura, né, para eliminar realmente os oocistos que porventura estejam contaminando aquela água que você não sabe qual a procedência, né, que tipo de tratamento aquela água, por que tipo de tratamento aquela água passou para ser ingerida. Então, se não, nessas localidades em que não tem boas condições de moradia, de higiene, a água é um problema sério para a infecção das pessoas por causa dessa contaminação devido à presença de outros animais também convivendo ali, e mesmo da liberação de oocistos pelo homem, né? E às vezes, como não tem o saneamento básico, essas fezes humanas vão contaminar esse ambiente que eles vivem, né? Que eles convivem ali, e podendo então contaminar a fonte de água e alimentos, tá? Então, a higiene é um pré-requisito básico aí para o controle da criptosporidiose. Bom, mais uma vez, o diagnóstico, ele é feito também através do exame de fezes, tá? A gente sempre ressalta essa questão do exame de fezes, porque tem caído em desuso, né, a solicitação de exame de fezes. Então, é sempre bom a gente ressaltar isso, porque o exame de fezes é um exame simples de ser realizado, é barato, e muitas vezes se diagnostica né, se chega a um diagnóstico muito preciso para se estabelecer um tratamento também adequado para aqueles pacientes. Então, muitas vezes fica se pensando em infecções bacterianas ou virais, e às vezes é um parasita. Tá? Então, por falta de um diagnóstico simples, que é um coproparasitológico, que pode ser utilizado para o diagnóstico desses parasitos. Aqui a gente está falando de alguns protozoários, mas poderia ser para eumintos também. E aí fica se realizando um tratamento que não é específico para esses parasitos. Agora, no caso do Cryptosporidium, por se tratar de um oocisto muito pequeno, então a técnica de sedimentação, essas técnicas de rotina que são utilizadas na parasitologia, elas não são muito adequadas, porque o parasito ele é tão pequeno que ele vai passar despercebido no exame. Então, é sempre bom utilizar a técnica de concentração ou sedimentação pelo formol corado pela safranina ou azul de metileno. Então, nesse caso, diagnóstico para Cryptosporidium, o material ele vai ter que ser fixado na lâmina, né, depois de ter sido concentrado, ele vai ser colocado em lâmina, fixado e corado, porque senão a gente não tem possibilidade de vê-lo, tá? Porque ele é muito pequeno, então tem que fazer a coloração realmente para ele ficar bem visível na lâmina e se fechar o diagnóstico através da leitura dessas lâminas. Bom, e o tratamento utilizando-se alguns antibióticos, né? Pode-se fazer, inclusive, associações, e geralmente se utiliza a espiramicina ou azitromicina. São os fármacos de eleição para o tratamento de Cryptosporidium. Pode-se fazer também a associação com sulfas, tá? Para pacientes, porque realmente, como existe a possibilidade de reinfecção, e principalmente naqueles pacientes imunocomprometidos, normalmente se faz associação para se conseguir um melhor sucesso no tratamento. Então, aqui a gente mostra o parasito bem na superfície, aqui as vilosidades do intestino, aqui um oocisto, e eles não têm aqueles esporocistos, tá? O oocisto, dentro do oocisto já tem direto os esporozoítos, ele não tem aquela segunda estrutura interna do oocisto, que no caso do cistizosporo e do toxoplasma tinha dois esporocistos, lembram? E já no caso do Cryptosporidium não tem. É um oocisto com os esporozoítos livres dentro desse oocisto. Tá aqui, ó, ele rompendo, né, esses esporozoítos sendo liberados aqui do oocisto. E aqui as vilosidades intestinais. Certo? Então, aqui vários parasitos.
aderidos, eles ficam bem na periferia, tá? Destruindo essas velocidades. E aqui uma foto de uma microscopia óptica, tá? No diagnóstico de criptosporídeo. Então, a lâmina que a gente vê no diagnóstico é essa aqui, com esse aspecto aqui. Os oocitos ficam corados em rosa, tá? Eles são muito pequenos, por isso que deve-se fazer a coloração. Então, fica todo esse background azulado, né, devido ao corante que se utiliza, e os oocitos corados em rosa, tá? Para facilitar, então, a visualização, porque realmente eles são muito pequenos. Tá? Vejam aqui, ó, 10 micrômetros, e ele é muito menor do que isso. Tá? É mais ou menos metade disso aí. Tá? Mais uma vez, ó, normalmente uma lâmina assim tão rica em criptosporidium, ela é proveniente, né, de material biológico de um paciente imunocomprometido. Tá? Normalmente, imunocompetentes, eles não têm material tão rico em criptosporidium, assim como no cistisóspora. Normalmente, os pacientes que têm algum problema que cause esse imunocomprometimento, esses parasitos, eles se replicam muito mais rapidamente e muito mais facilmente. Criptosporidium, cistisóspora e o aumento que a gente falou anteriormente, que é o Strongyloides. Então, são considerados, esses parasitos, são considerados parasitos oportunistas, tá? E são muito mais frequentes em pacientes imunocomprometidos. Bom, era isso então, gente. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, né? Então, o ciclo desses parasitos é muito simples, né? É aquele ciclo intestinal que vocês já tinham visto lá no toxoplasma, só que agora é direto no intestino humano, né? O que ele causa, o que o toxoplasma causa nos gatos, o Cryptosporidium cistisóspora causa nos humanos. Né? O problema do toxoplasma em humanos é outro, né? Porque ele não passa pelo intestino humano, né? Fazendo aquele ciclo, diferente do que acontece nesses Cryptosporidium e cistisóspora. Então, como prevenção, realmente é higiene, tá? E diagnóstico e tratamento dos casos positivos.